Ezequias, o quê? Então perceba, o rei Ezequias, um homem de Deus, ficou o quê? Doente. Agora olha só o que a Bíblia vai dizer da enfermidade dele. De uma enfermidade, o que, igreja? Mortal. Tem doença que não é para morte, mas tem doença que mata sim, irmão, se não for combatida, se não for enfrentada. Porque toda doença que existe não vem de Deus. Não tem doença que o Senhor deu, que o Senhor colocou. Não existe isso. Não, eu fiquei doente porque Deus quis que eu ficasse. Deus não quer que ninguém fique doente. Mas se a pessoa ela não vive uma vida de acordo com as normas, os ensinamentos, os protocolos que existem, ela fica doente. E aí não tem muita coisa o que se fazer dependendo do caso. Olha só para você entender. Então ele ficou doente de uma enfermidade mortal, e veio a ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor. Vamos ler, que a mensagem está bem aqui nessa parte agora, nessa frase, ó. Lê comigo aí. Põe em ordem a tua casa. Olha o que ele vai dizer: porque morrerás e não viverás. Então preste atenção. Por que o Ezequias ele está adoecido, e por que a doença é de morte na vida dele? Aqui já fala a Bíblia. E aí o profeta vem e fala: ó, Deus falou que a sua doença é mortal, e é para você colocar a sua casa em quê? Então ele tinha duas desordens na vida dele. A primeira desordem estava na onde? No físico. O físico, o reino dele, a casa dele estava desorganizada. Então tinha morte na casa dele por causa disso. Irmão, aonde não tem organização, é isso que vai ter: morte, encerramento. Que isso, pastor? É verdade. E às vezes a falta de ordem em nós, a falta de organização é que está nos prejudicando, igreja. Tem pessoa que tem uma capacidade ao extremo, tem pessoa que tem uma condição gigantesca, como eu sempre venho falando aqui para você. Mas ao mesmo tempo que a pessoa tem a capacidade, tem a condição, ela não tem esse padrão de organização que é necessário. E aí então, quando não se tem a organização, se há falência, se há destruição, se há lá ruína, se há morte. E tem muitas pessoas que infelizmente, por não terem esse padrão de organização, estão perecendo. É empresário que está perecendo porque ele tem uma grande empresa, ou ele tem uma pequena, grande empresa, mas essa empresa não desenvolve, essa empresa não cresce, essa empresa não evolui. Por quê? Apesar dele ser uma empresa que tem condições, ele não consegue prosperar, porque ele não tem a ordem da empresa que tem. É aquela pessoa que tem um casamento, que tem uma família. Deus deu para ela a família perfeita, mas por não ser organizada, por não ter organização na sua família, a família está acabando. E nós precisamos, irmãos, ter um padrão de organização para que haja vida em nós. Até a nossa saúde, se a gente não se organizar para viver, para cuidar da nossa saúde, a gente adoece e morre. E o rei Ezequias, ele está com essa desordem na vida dele. Mas quando o profeta veio e trouxe a palavra, ao mesmo momento o Espírito Santo já agiu na vida dele. Porque na mesma hora ele entende o porquê que a casa dele está desse jeito, porquê que a vida dele está assim. E ele se vira para a parede, ó. Continua o versículo, olha o que a Bíblia vai dizer agora, ó. Vamos lá, passa o versículo. Olha o que a Bíblia diz agora, ó. Isaías 38:2. E aí ele virou o rosto para a parede e orou a quem, igreja? Ao Senhor.